Vamos hoje entrar em uma aventura que a nossa maior discussão é sobre um hotel, sim, novamente, que atende seres diferentes. Porém, só que dessa vez esse hotel nunca recebeu humanos, até um determinado humano entrar lá e causar toda uma confusão. E aí, vocês já identificaram qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Hotel Transilvânia vai nos levar a acompanhar dois personagens, Mavis e Jonathan. Mavis é uma vampira que foi criada dentro de um hotel para monstros e que nunca teve uma visão fora daquele lugar, daquele hotel. Ela nunca conheceu um mundo fora de lá. Enquanto Jonathan é um jovem que adora se aventurar e sempre está metido em algum grupo que está fazendo alguma viagem. Um dia os dois acabam se conhecendo e a nossa história começa a acontecer. O primeiro Hotel Transilvânia vai nos contar exatamente sobre isso, gente. Essa questão dos nossos protagonistas se conhecendo, Mavis e Jonathan. E é interessante justamente esse primeiro, porque ele vai demonstrar e trabalhar aquela questão de como eram antigamente vistos os monstros, vampiros, Frankenstein, múmia e todas as outras coisas, zumbi, em que as pessoas tinham medo deles. Bem antigamente, vamos dizer assim, como se naquele mundo todos os monstros fossem perigosos. Então o Drácula, o Drak, acaba criando um hotel para monstros para proteger sua filha e todos os outros monstros. Porém, Jonathan acaba caindo por acidente dentro desse hotel. Toda essa história vai se desenvolvendo. Drak tenta a todo instante proteger a filha de não conhecer o Jonathan. Então é interessante isso, gente, porque a gente vê esse mundo em que ele pensava a todo um instante que humanos eram perigosos. E o mais legal dessa história é que vamos dizer que essa história é tipo Romeu e Julieta de um modo diferente, em que a Mavis e o Jonathan acabam se apaixonando e que eles falam justamente sobre o que? O Chan. Então é interessante isso nessa animação, o modo como eles falam, aquela questão de encontrar, vamos dizer assim, a pessoa que lhe completa, que é o Chan. Quando rola o Chan, você não esquece mais essa pessoa. E os dois acabam se conectando dessa maneira. Porém, é claro que ela acha que ele é um monstro, quando depois descobrem que ele é um humano, tudo acaba se desenvolvendo e no começo a história dos dois começa a desmoronar. E ele questiona o Jonathan se como as pessoas iriam aceitar os monstros hoje. Mas é engraçado, gente, que justamente hoje todo mundo adora o Drácula, o Frankenstein, a múmia, zumbis, então é uma coisa muito legal isso. Mostrar que as pessoas vão mudando, as gerações vão mudando. Então essa é a primeira parte de Hotel Transilvânia. Daí os dois finalmente ficam juntos e acabam se casando. E a gente vai pro segundo Hotel Transilvânia. O segundo Hotel Transilvânia, gente, já vai basear naquela questão de que o Jonathan e a Mavis estão casados, o Jonathan está morando com eles no hotel, eles agora têm um filho. Então é interessante nesse segundo a questão que a gente começa a ver os personagens criando uma família, em que nós vemos que os dois começam a amadurecer em certos pontos, porque é mais a Mavis que amadurece do que o próprio Jonathan. Então é interessante isso, eles finalmente formam uma família deles e tem o filho que é o deles. Sinceramente, comparando o primeiro com o segundo, gente, já na minha opinião, eu acho que o primeiro ainda é melhor do que o segundo. Eu acho que o segundo é fraco, pra ser sincero. Ele tem aquela diversão, ele tem aquela parte cômica que tinha o primeiro, mas ainda é fraco, deixou a desejar. Eu não sei explicar o que o primeiro tem de interessante, mas
quando a gente entra nesse universo em que tem uma criança e que o Drac a todo instante acha que o Dennis vai ser um vampiro, só que ele demora a despertar esse lado vampiresco dele. E a gente é apresentado a mais um integrante da família do Drac e da Mavis, que é o vovô Drácula, que é o outro vampiro. E ele não aceita humanos. Por quê? Porque ele ficou preso naquele pensamento antigo em que humanos eram perigosos para os monstros e os monstros caçavam humanos. Então é aquela questão de existir pessoas que ainda estão com a mente com aquela história parada, não aceitar a mudança, até que uma hora ele começa a enxergar que sim, as pessoas mudam, os humanos mudaram. Então a gente vê novamente aquela questão de mudança. E também novamente é discutido o que? O Chan, que é entre o Dennis e a Winnie, que é a lobinha. Que é aí que a gente vê o primeiro foco da lobinha, que pertence àquela matilha do lobisomem, que a maioria é menino e só ela é a menina. E é ela que literalmente controla tudo, que é a mais inteligente, que é tudo. E é engraçado isso. Essa parte, principalmente do lobisomem, é engraçado, porque nós vemos aquela questão de que, diferente de que normalmente nos é apresentado, quem dá mais foco para as crianças, para a ninhada, é o pai do que a mãe. Então é engraçado isso. Ter aquela visão diferente de que o pai também pode ser sim uma pessoa que vai cuidar muito bem dos filhos. Aí agora nós vamos depois pro quê? Depois de todo o desenvolvimento dessa história, a gente parte para qual? A terceira aventura. Nós temos uma família agora completa, nós temos uma família unida e nós então começamos aí para o terceiro filme. A questão, gente, que apesar do segundo não ser um filme tão interessante, apesar de ter uma história, uma premissa interessante, vamos dizer assim, mas não é tão bom quanto o primeiro, ele tem sim uma seleção de músicas muito bacana. Nós também vemos a questão a propósito de apresentar a família do Jonathan, em que não é apresentado na primeira, mas que nós vemos na segunda. Nós vemos interessante também nessa segunda aquela questão de mistura de raças, que até a própria animação diz isso. Então é muito legal isso, aquela questão de que você se conecta com uma pessoa que seja diferente de você, uma mistura de raças, de mundos diferentes. Então é isso que é muito legal, isso nos apresenta nesse segundo. Quando a gente chega no terceiro filme, o foco já volta novamente para a questão do Jonathan, da Mavis e do Drac. E é claro, do Frankenstein, da múmia e do lobisomem. O foco novamente deles, você só vê o foco tirado deles, mas no segundo filme. Aí nós vamos só acompanhar eles indo agora para onde? Para um cruzeiro de monstros. E é interessante esse terceiro porque ele vai trazer o personagem do Van Helsing. E é muito engraçado isso porque o Van Helsing é um personagem que é bem antigo na história, ali na animação do Hotel Transilvânia, que está a todo um instante caçando monstros. Novamente nós voltamos àquele ponto de que existem pessoas ainda que não mudaram e não enxergaram que monstros não fazem mal aos humanos. Então é interessante isso, bater nessa história, bater nessa tecla novamente para mostrar aquela questão de aceitação. Mas vou ser sincera, novamente, na minha opinião, o terceiro não é tão bom quanto o primeiro. Então assim, gente, é interessante a história, a gente vê toda aquela questão, todo o pessoal que faz parte do Hotel Transilvânia fazendo uma viagem, mas ainda é uma história fraca. É legal, é divertida, sim, continua com aquela base, mas é fraca. O que é legal nesse terceiro, que daí o foco vai ser voltado dessa vez para o Drac. Enquanto o primeiro é voltado no Jonathan e na Mavis, o segundo é voltado para o filho deles, o Dennis, com o Drac tentando a todo instante fazer com que o neto seja um vampiro. Nesse terceiro, a gente vai ver o que? O foco somente no Drac. O Drac, ele já estava sozinho há anos e ele achava que nunca iria se apaixonar novamente. Então a gente vê novamente o Chan aparecer e ele acaba se apaixonando por quem? Exatamente por uma humana. Mas o que é cômico nessa história é que ele se apaixona justamente por uma humana que caça monstros. Então tem toda aquela questão cômica do Van Helsing a todo o instante tentando destruir os monstros, e o Jonathan e, é claro, Drac tentando mostrar para eles que os
monstros não são ruins. Então a gente vê aquela questão de que ela acaba se apaixonando pelo Drac, que eu, perdão, eu não lembro o nome do personagem, gente. E daí ela começa a se questionar se os monstros são ruins ou não. Aí a gente esquece também totalmente do foco do Dennis. É realmente nesse terceiro, é como se quase o Dennis não existisse, tanto o Dennis quanto o Winnie. É interessante que só teve um foco naquela história, mas os personagens pais ainda são a questão da Mavis com o Jonathan, com o Drac. Até na verdade a Mavis tem um foco bem mais fraco nesse terceiro filme do que nos outros, que ela tinha um foco maior. Mas novamente vou dizer que o terceiro filme, apesar de não ter uma história tão emocionante quanto o primeiro, ele tem uma seleção de músicas maravilhosas. Então é muito divertido isso. Principalmente a última música que toca aqui é Macarena. Gente, é muito legal, porque até o Jonathan fala: não tem uma pessoa que não vai querer dançar Macarena. E quando começa a tocar, justamente todos os monstros começam a dançar Macarena. Então é legal nesse sentido esse terceiro filme por causa disso. A seleção de músicas desse terceiro é muito bom mesmo, até melhor do que o segundo e o primeiro. Ela tem uma seleção rica mesmo, mas de resto não teve um grande desenvolvimento. Foi um desenvolvimento mais de foco do Drac, para aquela questão dar ao personagem um caminho de que ele não precisa ficar sozinho, ele pode se apaixonar novamente, que a esposa dele, ele perdeu a esposa, ele não está traindo a esposa, ele ainda ama, tem ela no coração, principalmente ele ainda vê pelo caso da Mavis, mas ele tem o direito de se apaixonar novamente. Então é interessante isso. E por último, que lançou esse ano na Amazon Prime, eu acho que estava no cinema, gente, eu não lembro, saiu o Hotel Transilvânia 4. Eu acho que assim, o Hotel Transilvânia 4, eu acho que talvez seja mais pra dar um final na história. Não sei, talvez sim, talvez não, vou ser bem sincera. Porque pode existir uma continuação ou não, mas acho eu que esse quarto era pra finalizar a história. No quarto filme, a gente vai ver o quê? O Drac vai passar por certas situações complicadas que o próprio Jonathan acabou se envolvendo. Dessa vez, o foco é mais o Jonathan e o Drac. Sim, nós teremos novamente a Mavis aí ganhar um foco maior do que ela não ganhou no terceiro. Ela ainda tem um foco. E mostrar uma coisa interessante, a questão de como ela vê o Jonathan. Ela ama o Jonathan do jeito que ele é, daquele jeitinho, sendo humano, sendo atrapalhado, que era o que o Drac questiona nela. Ele poderia ser um pouquinho mais elegante, mais arrumado, mas ela diz que ele gosta dele daquele jeito. Então é um ponto muito interessante nesse quarto filme, justamente por causa disso. Mostrar aquela questão que você vai amar e aceitar a pessoa do jeito que é, sem ficar insistindo que ela deve mudar isso ou aquilo, porque isso que é o amor. É interessante, na minha opinião, tá, gente? É interessante isso, a animação mostra isso. Aí o que acontece? Nesse quarto filme, o Jonathan vai acabar se transformando em um monstro e o Drac acaba se transformando em um humano. Então nós vamos ter uma troca de papéis e o Drac vai começar a enxergar que ser um humano não é uma coisa tão simples, e o próprio Jonathan vai enxergar que ser um monstro também não é uma coisa simples. Porém, uma certa magia acaba dando errado e as coisas começam a sair do controle. Por quê? O Jonathan precisa voltar a ser humano e ele começa a deixar a parte racional dele de lado e se transformar mais um monstro, aqueles monstros que eram perigosos. E aí que os dois vão se conhecendo mais, porque a gente vê em todas as histórias do Hotel Transilvânia que o Jonathan e o Drac, eles têm sim aquela questão de amizade, mas não um conhecimento tão grande de um com o outro. Então eles começam a se conhecer melhor e o Drac finalmente começa a aceitar o Jonathan como ele é, a enxergar o que a Mavis sempre via nele. Então é legal isso, nessa parte dessa história. Aí o interessante disso é que também eles saem do Hotel Transilvânia e eles vão pra outro lugar. Então é legal que também tem um foco da própria Amazônia, de tudo busca que eles precisam de achar um cristal para essa questão de transformar monstros em humanos e humanos em monstros. Então é interessante isso, ter um foco fora do que é a história sempre do Hotel Transilvânia, que acontece o primeiro e o segundo, e ficar exatamente como é o terceiro. Ter aquele desenvolvimento fora daquele espaço que normalmente a história se desenvolve. Mas novamente nós vemos personagens que são esquecidos, que é o caso do Dennis e da Winnie. Eles têm um foco muito
pequeno, é como se você quase visse que os personagens não fizessem muita falta na história. Então isso que às vezes é um pouco questionável no Hotel Transilvânia. Tivemos focos em alguns personagens em determinados filmes, mas depois eles são esquecidos. Ok, a gente sabe que Hotel Transilvânia, o foco maior é justamente o Drac, a Mavis e o Jonathan, e daí os monstros lá que é o Frankenstein e os outros. A gente sabe disso, mas eu acho que fica um tanto questionável, porque é como se os personagens depois não existissem mais na história. E sim, o que eu achei sobre o quarto é interessante, é bacana aquela questão de trazer um país diferente pra essa animação, mas é fraco, tá, gente? A minha opinião é essa. É legal aquele desenvolvimento de você ver o personagem enxergar o que a filha enxergava, né? O Draco enxergar como o Jonathan, que pra ela ele era perfeito daquele jeito, mas é fraco. Essa é a questão. De todos ainda, na minha opinião, o primeiro é o melhor de todos, porque tem um desenvolvimento no enredo muito bom. Não que as outras histórias não sejam boas, gente. Antes que vocês comecem a questionar se vocês são fãs de algum outro filme de Hotel Transilvânia. Mas o primeiro, eu acho que tem um desenvolvimento melhor, uma trama melhor do que os outros. É interessante os temas que são discutidos em cada um deles, principalmente a questão do Chuck, falar aquela questão, vamos dizer, de almas gêmeas, que é o que dá a entender no Chuck, mas ele peca, porque eu acho que poderiam ser melhores as histórias, às vezes até sai um pouco do controle de tudo, que quando eu comecei a ver o quarto eu fiquei questionando muito. Nossa, mas cadê a personagem que o Drac se apaixona? Só me falta eles terem esquecido, ou só me falta terem esquecido do Dennis, porque assim, eles não têm foco quase nenhum. Apesar de que nesse filme a personagem que o Drac se apaixona, ela ganha um pouquinho maior do que no terceiro, mas assim, não é um foco tão grande. Ainda o foco é os outros, os monstros de Jonathan, do que eles. Então assim, é divertido, eu vou ser bem sincera. De todos os Hotel Transilvânia, é o primeiro que eu acho. Se você não assistiu, assiste todos, porque é bem legal. A seleção de músicas dele é cada vez melhor, vale muito a pena. Mas em relação à seleção de músicas, o terceiro ganha, que é magnífica mesmo. Principalmente a batalha que existe entre o Drac e o Van Helsing de música é muito bom, é muito show de bola. E daí começa a tocar Macarena, assim, é maravilhoso. O quarto é legal, é divertido, mas eu acho que poderia ser melhor, como todos os outros. Ele tem uma ideia boa, uma premissa boa e que é muito divertido. O que eu fico feliz, eu vou ser bem sincera só nessa questão do Hotel Transilvânia, é que ele continuou com o mesmo traço do que é os outros, porque eu tava muito com medo de que ficasse um traço que nem tá passando na Disney, que é muito zoado o traço, porque é 2D, enquanto esse é 3D. Então assim, o traço continua igual, né, e é muito divertido e fantástico ver aquela questão da Mavis com o Jonathan. Eu acho que é a mesma coisa de Shrek, eles demonstram como realmente é o amor. Então se vocês não viram ainda o quarto ou o Hotel Transilvânia, assiste com a criançada, com a família, que é uma animação muito boa mesmo. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Qual dos 4 filmes de Hotel Transilvânia, se você já assistiu os 4, qual que você mais gostou? Qual que é a sua opinião sobre a questão do Chuck? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. E até a próxima!